aí nesse título, ouça o grito original. O que seria isso, pastor? Queridos, nós estamos vivendo um dia peculiar, né? O dia de hoje é um dia muito significativo e nós não podemos não pensar sobre isso. O Espírito Santo, quando eu vi no calendário que hoje seria comemorado um feriado, e o motivo do feriado é o dia da independência, né? Quando o famoso grito independência ou morte foi dito às margens do Ipiranga, eu comecei a pensar o que Deus teria para nos dizer. Bom, há muitos anos, um grito ecoou direto de um coração. Há muitos anos nós ouvimos esse grito e hoje nós podemos logicamente lembrar. E antes que os irmãos façam alguma correlação com o grito do Ipiranga, nós vamos entender isso. Eu posso dizer que o grito do Ipiranga foi um grito clonado. Você sabe o que é um grito hackeado? Você já conhece essa expressão? Grito clonado é um grito copiado. O grito que nós vamos tratar hoje não diz respeito ao grito de Dom Pedro. Comemora-se e faz-se menção de uma situação na história em que Dom Pedro teria ido à margem do Ipiranga e declarado o que nós conhecemos bem, independência ou morte. Mas, como eu disse, é apenas um grito copiado, irmãos. E tudo que é cópia tende a não funcionar direito. O original, aquele que foi criado inicialmente, funciona bem. E se nós olharmos esta questão da independência ou morte, nós vamos entender que não funcionou como se esperava. Vamos ao original, eu quero ler com você, para você entender sobre o grito original e não o grito copiado, o que está no Evangelho de João, capítulo 8, se você puder, acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 25 em diante. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela oportunidade de ouvir a Tua palavra nesta noite. Obrigado por esse privilégio, que possamos aquietar o nosso coração, que o Senhor venha nos dar entendimento a tudo que será dito aqui nesta noite e que ao final saiamos daqui alimentados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Aí está o grito original. Nós entendemos aqui porque João foi direto ao assunto. Jesus não foi muito compreendido. Quando ele começava a discorrer sobre a visão do reino de Deus, aqueles que paravam para ouvir Jesus, como nós paramos hoje, eles estavam aguçados na curiosidade de ouvir o que aquele homem, se dizendo filho de Deus, tinha para revelar. Acreditar em Jesus não foi imediato. Nós lemos aqui que alguns pararam para ouvir Jesus. Alguns estavam parando todas as coisas, como nós paramos, para dar ouvidos à voz do Senhor. Mas entender o que Jesus estava dizendo, irmãos, isso levou um certo tempo. Tempos depois, e ele mesmo
declarou por si mesmo a sua morte, quando ele seria levantado numa cruz, e a partir dali, não naquele momento que ele falava, mas a partir dali eles iam ouvir, eles iam entender, eles iam compreender. E a gente se pergunta, por que mesmo depois de 2000 anos que Jesus falou isso, muitos ainda não compreendem? Por que você, qual a resposta que você tem quando você encontra uma pessoa que já ouviu falar de Jesus, já de alguma forma teve alguma experiência com Jesus, com a religião cristã, com a fé cristã, mas ainda não entendeu o que Jesus disse? 2000 anos se passaram, queridos. E Jesus disse que depois que ele fosse levantado naquela cruz, as pessoas entenderiam. Por que elas ainda não entenderam? Por que nós ainda estamos, de alguma forma, com algumas dúvidas quanto ao que Jesus realmente disse? Por que algumas pessoas ainda têm dúvidas? Tem gente que nem acredita que ele existiu. Estamos num país de maioria cristã e tem pessoas em nossas famílias, nosso círculo de amizade, que nem acreditam em Jesus. E se um dia acreditou, deixou de acreditar. Alguma coisa aconteceu. Hoje nós estamos, logicamente, lembrando do que eu disse, um grito copiado. A ideia da independência foi uma ideia maravilhosa. O ato heróico de Dom Pedro foi algo que nós devemos lembrar de ano em ano, é uma data comemorativa, uma data cívica. Mas se nós olharmos a questão do grito, a frase que foi declarada, o pedido, de que todos abraçassem, porque era um momento decisivo, ou nós criamos a nossa independência ou morreremos. Olha que grito corajoso. Mas aquele que gritou já morreu. Ele falava de uma forma, o que nós chamamos de metafórica, era uma expressão metafórica, porque ele gritava por uma liberdade momentânea. Não vamos tratar da história aqui, mas ele estava querendo quebrar as correntes das imposições dos portugueses, do Portugal da época, as taxas, os quintos que eram cobrados sobre a riqueza do Brasil, e ali ele se colocou a favor dos brasileiros e disse, não, vamos dar um basta nisso tudo, agora é independência, ou seja, liberdade, ou morreremos. E aí foi a guerra. Ele foi à guerra, com certeza, esbravejando esse grito. Mas, queridos, eu tenho dito isso aqui por muitos tempos. Muitas mensagens eu digo, de que adianta vencermos algumas batalhas se nós perdermos a guerra. Uma guerra é composta de muitas batalhas. Hoje nós vencemos a batalha de hoje. Se você acordou e colocou no coração o desejo de vir à igreja, eu não tenho dúvida que você venceu a batalha do dia. Do contrário, você não chegaria aqui. Alguma coisa impediria a sua chegada e você poderia vir na próxima semana ou no domingo, mas a batalha de hoje estaria perdida. Mas antes que a gente se preocupe em batalhas perdidas, o que nós temos é uma guerra a vencer. Se nós compararmos o que eu estou chamando de grito copiado, que é o grito que nos faz ter um feriado hoje, para o grito original, e eu vou explicar esse sentido do grito, nós vamos ver algumas discrepâncias muito grandes, mas que traria uma meta muito semelhante. Uma era o desejo de liberdade momentâneo. E o outro grito, um desejo de liberdade eterno. São duas coisas totalmente diferentes. O grito copiado, o grito da independência, ele foi lançado para que todos pudessem ouvir há cerca de 200 anos. Para ser mais preciso, 201. Em 1822, esse grito foi ecoado. Mas e o grito original? Mais de 2000 anos. As palavras de Jesus foram registradas há mais de 2000 anos. Mesmo que haja alguma diferença de calendário, nós estamos falando de uma palavra que marcou a história.
a proposta de uma independência de verdade, dizendo àqueles homens que pararam para ouvir Jesus, aqueles religiosos da época: ou vocês entendem sobre a independência de vocês diante da opressão do mundo, ou vocês verão a morte. E ele não falava de algo momentâneo, ele não falava de uma ocasião política, ele não falava sequer de uma religião, ele falava de vida eterna, irmãos. Ao estarmos aqui hoje, ao chegarmos aqui, o que nós devemos pensar? Que estamos nos preparando. O louvor foi ótimo, mas um ensaio apenas do que realmente tem que ser na glória. A nossa responsabilidade de estar aqui, louvável, mas isso não é nada comparado ao que Jesus fez. Começamos a entender sobre vida eterna, ou nós não vamos ter uma vida uma vida de verdade. E aí a gente vai perceber que comparar o grito copiado com o grito original pode nos ajudar muitas coisas. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de coisas copiadas, você só pode copiar algo que alguém fez ou disse se você pagar direitos autorais. Você não pode arriscar fazer algo que alguém já fez ou copiar algo e dizer que foi você que fez. Você pode ser processado. Esse grito, se estivesse cobrando direitos autorais, né? Se Jesus estivesse cobrando, por que não foi cobrado esse grito de independência que Dom Pedro deu e que ninguém pagou direitos autorais? Por quê? Porque o que Jesus fez foi justamente gratuito. Daí chamarmos de graça. O que ele fez por nós foi de graça. Não precisa cobrar. Eu posso dar um grito e dizer: olha, é o meu grito de independência, mas não significa nada comparado ao grito de Jesus. E aí você vai entender isso porque, evidentemente, ambos os casos promoveram morte. Aquele que gritou há 200 anos e disse: ou é liberdade ou morremos, ele promoveu uma liberdade tão rapidamente, mas que na mesma velocidade que surgiu, foi embora. Não precisamos falar de política ou de relações internacionais, mas qual é a nação que verdadeiramente é livre de outra nação? Só os países fechados, e mesmo assim são dependentes de algumas coisas que outros países fabricam. Isso aqui é um exemplo de um país fechado que poderia viver muito bem, obrigado, sem o resto do mundo. Coreia do Norte. A Coreia do Norte, se você já assistiu alguma reportagem, eles são fechados. O Brasil não é fechado, graças a Deus. Ele compra coisas da China, dos Estados Unidos, de todo o mundo. Nós acabamos vivendo dependentes disso. Olha, muitos remédios que nós compramos, dependemos dos insumos que outros países fabricam. Comida que nós compramos, dependemos de coisas que outros países fabricam. Então, o Brasil é um país aberto ao comércio, olha, para você entender. Mas a Coreia do Norte diz: não, nós somos independentes. Até quando? Até quando conseguirão? Porque se nós olhamos o mundo de hoje como algo que Deus criou para viver para a glória dele, nós não deveríamos pensar em independência neste mundo. Pelo contrário, dependemos uns dos outros e principalmente dependemos de Deus. Então, esse grito de independência ocasionou a morte. Dom Pedro gritou independência ou morte, criou uma independência momentânea, mas anos depois ele morreu. E continua morto até hoje, até que prove o contrário. Já Jesus não. Ele gritou: ou vocês são livres, ou estarão vivendo a morte. Mas que morte? Eterna, experimentar. Por que eu entro numa redundância em dizer viver a morte? Porque a morte vai ser algo real eternamente. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê João dizendo que em tempos de morte eterna, o bicho come e ninguém morre. É como se você tivesse morto, mas vivendo a morte eternamente. Se você reclama de dores nesse corpo passageiro, pense em dores eternas. Você já deve ter ouvido alguém, quando está em fase terminal, dizer: eu quero morrer para descansar da dor.
A dor física tem um descanso, mas a dor eterna não tem. Então, o objetivo de Jesus ter falado isso, lógico que gerou dúvidas no coração de muitos que ali estavam. Por isso, o texto de João diz que muitos não compreenderam. E é por isso que a gente percebe que muita gente ainda não entende esta questão de vida eterna e morte eterna. Tem muita gente que ainda fica confusa quando a gente fala desse assunto. E lógico, hoje, como eu disse, a gente não vai se deter no grito copiado, eu não entendo de história, eu apenas leio sobre a história, mas eu não sei o quanto a história é verdadeira. Pela fé, nós cremos em Jesus, você pode dizer amém por isso? Naquele que pode vencer a morte por nós. Por isso nós não vamos aqui tratar de assuntos da independência. Estou fazendo menção, porque hoje é o dia, é um feriado. E diga-se de passagem, eu quando mandei lá o convite falando sobre o grito original, eu ia colocar embaixo, só abono a ausência daqueles que estarão trabalhando no desfile. Fora isso, todo mundo tinha que estar na igreja hoje. E por que ninguém? E por que muitos? Ninguém não. Por que muitos não vêm? Porque talvez não entenderam o sentido da liberdade que tem de fazer escolhas. Por que alguém escolhe não estar na presença de Jesus e escolhe nem crer em Jesus? Porque não entendem nada de liberdade. Talvez ainda estejam gritando uma independência que não vai acontecer. Enquanto o grito de 200 anos atrás foi um grito emotivo, um grito que a espada levou a guerrear, o grito de Jesus nem foi um grito. A gente está chamando de grito para poeticamente dizer que foi um desejo da alma de quem gritou, de quem falou. E como Jesus aqui disse que representava o Pai, quem está gritando na verdade é Deus, olhando para uma humanidade se afastando dele, uma humanidade acreditando em mentiras desse mundo, uma humanidade presa a filosofias e ideologias, se esquecendo da vida eterna. Esse grito de Deus nada mais é do que o desejo de Deus, e aí poeticamente eu chamo de grito, é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, antes deseja que todos sejam salvos. Sabe por que estamos aqui? Ainda não morremos, então ainda não estamos salvos, mas Ele quer que a gente entenda de salvação, Ele quer que a gente ame a salvação, Ele quer que a gente deseje a salvação a todo custo, por isso estamos aqui, louvado seja Deus. Não podemos nos esquecer disso, por isso a nossa dependência de ouvir a voz de Deus, porque aquele grito de salvação, eu fico pensando nessa ideia do grito, desde quando, esse grito está ecoando muito antes dos 2000 anos, né? Os 2000 anos é quando João registra Jesus dizendo, olha, vocês precisam ser libertos do pecado, vocês são escravos do pecado. Essa era uma repetição daquilo que eu entendo que Deus falou para Adão, Adão, por que você pecou, Adão? Por que você se emprestou sua razão para as mentiras desse mundo? Por que você está concentrado nos prazeres da vida? Lembra por que o pecado entrou no mundo? Concupiscência dos olhos, desejo da carne, cobiça. Isso era temporal. O que Eva estava fazendo? Olhando para as coisas do tempo dela. E o que ela perdeu? A eternidade, pelo menos naquele momento, porque Deus disse que ela e ele morreriam. O plano de salvação começa lá no jardim. Daí nasce como um grito. Eu penso na expressão, quando a gente pensa em Deus como pessoa, a gente pensa na expressão de Deus. Quando Deus vê Adão, Eva sendo seduzidos pelo pecado e Deus dizendo, não acredito. Se ele pudesse, ele gritaria, não, não vá. Mas aí, onde fica o livre-arbítrio? Onde fica a liberdade de cada um? Por isso nós pecamos, porque usufruímos de uma liberdade, gozamos de uma liberdade que Deus nos deu. E Ele, sendo Deus, Ele é fiel à sua palavra, Ele não vai tolir a nossa liberdade. Mas essa liberdade tem um preço. Se não controlarmos, se não entendermos o que realmente é uma independência,
nós vamos acreditar em filosofia de vida, ideologia, e não vamos ter a vida eterna, irmãos. Eu gosto de pensar o quanto o crente que entende sobre vida eterna ainda perde tanto tempo com coisas passageiras. Entende mais de qualquer assunto desse tempo do que da eternidade. É inadmissível encontrarmos pessoas que não conhecem a palavra ou não desejam conhecer, mas que são especialistas em assuntos momentâneos. Olha, eu tinha um colega de trabalho quando trabalhei no banco, que ele era um dos mais antigos do conglomerado do Banco Nacional. Ele era um daqueles bem antigos, conhecia de tudo. E havia um curso que o banco dava chamado mecanografia, diferente da datilografia. A datilografia era exigido também, mas a mecanografia era o estudo das máquinas de calcular. Aprendia-se a usar o telex. Quem conhece o telex? Já passou dos 40, viu? Aprendia a usar as ferramentas da época, as grandes calculadoras que estavam chegando no mercado, e ele se gabava de ser muito antigo, de mexer com as máquinas do tempo presente, até que o banco trouxe os primeiros computadores. E o que ele fez? Rejeitou a modernidade. Rejeitou. Isso não vai dar certo, isso vai falhar, isso vai errar o cálculo. Ele estava falando de um computador. Eu fiz tantos cursos, eu sei calcular, eu entendo de contabilidade avançada, e aí estavam começando a olhar para ele dizendo, ele não vai aprender nada sobre computador, porque ele não quer. Pense em Jesus falando de vida eterna, e os judeus querendo só a liberdade contra os romanos. Pensa num crente que deveria estar ansiando pela vida eterna, e ele está querendo só o time dele ganhando o campeonato mundial. Não estou nem falando dos botafoguenses, tá, irmãos? Pensa num crente que não quer vir ao culto porque o time dele vai jogar. Pensa num crente que entende tudo de política. Tem o nome do governador, do prefeito, do assessor, do ministro. Ele entende de tudo, mas se você perguntar a ele o que está escrito no Salmo 23, verso 1, ele não sabe. E ele é crente de muitos anos. A cabeça dele está nas coisas terrenas, enquanto que Jesus nos proporciona eternidade. As palavras de Jesus, elas foram dirigidas, e aqui o texto vai nos dizer, inicialmente, àqueles que nele creram. Olha aí, versículo 31, só o comecinho do versículo, aí de João 8. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Não adiantava, irmãos, Jesus lançar palavras ao vento. Não adiantava. E aí eu vou fazer uma correlação algumas vezes aqui sobre o grito de 200 anos. Para Dom Pedro, para os próximos que estavam ali, eu creio que eles entenderam que era o momento de gritar independência. Mas será que todos entenderam? Não. Não só não entenderam, e a independência nunca existiu. Não dá para pensar num mundo em que você se isola na sua casa. Eu já conheci pessoas assim, viu? De eu visitar, eu e Vera visitarmos uma pessoa que ela disse, olha, veja a casa que eu construí, era um apartamento. Eu reformei meu apartamento todo. Olha a minha despensa, ele abria a despensa e dizia, olha a minha despensa, lotada de comida que ia acabar. Porque ele estava pensando no momento da vida dele. O apartamento, se não fizer manutenção, vai se autodestruir, irmãos. A comida que você compra, você pode depositar para meses, anos, mas depois o tempo passa e se você não repor, vai acabar. Como podemos encontrar pessoas com tanta falta de entendimento? Continua lendo o versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos.
o que Jesus disse não caiu bem no coração dos judeus. Jesus estava convidando aqueles homens que se achavam livres para serem discípulos dele. E quem não gosta de ouvir verdade, eu não sei se você é assim, espero que não, dá um certo comichão no ouvido, né? A gente faz assim, ó, como quem diz, não é isso que eu queria ouvir. Ok, mas essa é a verdade. Porque os judeus queriam mesmo, era um libertador a qualquer custo. Eles não queriam libertação. Jesus estava proporcionando a eles libertação. E aí, quando eu volto a pensar em Dom Pedro, coitado de Dom Pedro, pagando um preço por um povo que nem estava aí, por alguém que não estava pensando no que realmente importava, ir com uma espada para a guerra. Enquanto os homens, animados com a espada e servindo Dom Pedro, foram lá para matar outros, as esposas estavam lá pedindo: Jesus, deixa meu marido voltar para casa vivo, deixa o meu filho voltar para casa vivo. Pense, irmãos, na ignorância da guerra. Pense no grito que é declarado por impulso, por emoção, e que não há razão nenhuma. O que os judeus queriam? Um libertador que fosse forte, que tivesse exército, que destruísse os romanos. E Jesus não. Jesus era o guerreiro sem guerra. Guerreiro sem guerra, pensa. A essência do grito de Jesus está aqui, no versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha aqui, Mas eles já haviam contaminado a verdade que estava no coração deles. Queridos, nós estamos falando de um povo escolhido por Deus. Deus se revelou àquele povo. Deus colocou aquele povo para fazer a diferença no meio de um mundo tão idólatra que havia naquele tempo. Mas eles contaminaram a verdade que havia nos seus corações. Estavam cegados no entendimento, anestesiados pela mentira que eles mesmos criaram. Acreditar que a espada liberta é apostar na derrota, irmão. Escute isso. Não entre nessa. Não acredite que a espada liberta. A espada pode ser útil para defesa, mas se houver ataque sem justificativa, é apostar na derrota. E eu penso que mesmo que alguém, porque Dom Pedro era religioso, até que se prove o contrário, ele era cristão, de uma outra vertente, não protestante. Mas mesmo que alguém dissesse: Dom Pedro, vale a pena morrer? Vale a pena pagar o preço com a morte? Ele não ia ouvir. E se alguém dissesse, meio que numa visão profética: mas o senhor sabe que daqui a 200 anos o país que o senhor acha que vai ser livre nunca vai ser livre? Ele diria: fica quieto e deixa eu ir para a guerra. E foi o que aconteceu. Eu não sei se você entende que é uma data bonita, mas não dá para a gente dizer que nós somos independentes. Alguém aqui é independente dos produtos da China? Alguém aqui é independente do remédio que vem dos Estados Unidos? Não, queridos. Não adianta pensar nisso. Não adianta. Nós temos experiências na história de países que tentaram ser independentes e pagaram um preço caríssimo. A população morrendo. Então, não estou falando o que deve ser feito. Quem sou eu? Não sou economista, não entendo disso, mas pensar numa independência como ele pensou há 200 anos, alguém poderia dizer: mas Dom Pedro, olha só, daqui a 200 anos o Brasil vai estar dependendo de muitos países, não é só de Portugal, não. Vai estar pagando imposto para tudo quanto é país. Ele não ia acreditar. Ele ia dizer: não, isso não é a verdade. Assim como os judeus, a gente volta aqui para o grito original, que eles até começaram a acreditar em Jesus, mas eles eram resistentes à verdade. Olha o que faz um crente deixar de ser crente. Ele até acredita em Jesus, mas ele resiste à verdade. E quando o pregador fala a verdade, dá comichão no ouvido. Ele quer ir embora do culto. O culto não está agradável. Eu vou mudar de igreja. Eu não estou ouvindo o que eu gostaria de ouvir. É assim, irmãos. Dá comichão no ouvido. Olha o versículo 33, que quando João nos diz assim: eles responderam:
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, como você pode dizer que seremos livres? Eles não acreditavam que eram escravos, porque não ser escravo de verdade não significa que é livre. Eu sempre usei essa expressão quando evangelizava, ou até hoje uso, quando encontro pessoas escravas, por exemplo, das drogas. E quando me acusam, pela minha religião, de não poder fumar, beber. Você não pode fumar nem beber porque você é crente. Aí eu uso a palavra de Paulo dizendo, não, eu posso. Tudo me é lícito, mas não me convém. Agora, você é escravo do cigarro, você é escravo da bebida, você é escravo da droga. Não, eu não sou escravo. Prove que não é parando hoje. Prove que você não é escravo dizendo, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não uso droga mais, eu não minto mais, eu não me prostituo mais. Prove que você é livre. Se você é escravo, você vai voltar a fazer o que o escravo faz, porque o Senhor manda. E quem é o Senhor do escravo? Aqui para Jesus é o pecado. Eles estavam vivendo, queridos, num cativeiro espiritual. Os judeus eram extremamente religiosos, conheciam coisas que até hoje a gente não conhece, mas eles estavam vivendo num cativeiro. Olha o versículo 34. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quando Jesus falava de pecado, eles pensavam só na opressão romana. Eles não eram escravos de Roma, mas eram oprimidos por Roma. Quem já assistiu o filme O Quarto de Jack? Se você não assistiu, assista. Um garotinho que nasce, depois de uma relação sexual indesejada de uma jovem que é sequestrada por um homem. Vou contar o filme lamentável. Vou resumir o filme para você depois assistir. Nasce um garotinho, e o garotinho é criado dentro de um quarto. E o mundo daquele garotinho é o quarto. Até que ele começa a questionar o mundo que está lá fora. Os judeus, o mundo dos judeus era aquilo que eles viam. Era aquilo ali, até que Jesus trouxe o resto do mundo e disse, existe muito mais que vocês não conhecem, e existe o reino eterno de Deus que vocês não têm noção do que é. Eles estavam presos naquele quartinho, naquele mundinho. E Jesus falando de verdadeira liberdade. Há quem viva trancafiado pensando ser livre, Aí você entende por que Jesus, quando entra numa sinagoga e vai se autoproclamar, ou vai dizer que ali se concretizava uma profecia de Isaías. Isso está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Abre aí, por favor, ou acompanhe na TV. Lucas 4, 16 diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era comum pegar o livro para ler, ele era judeu. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Olha o que ele leu, naquele dia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe por que ele disse isso? Primeiro, para cumprir a profecia. E segundo, para dizer para aqueles judeus religiosos que eles estavam cegos, cativos e oprimidos. E não percebiam. Não tinham noção. Aí eu volto para o filme do Quarto de Jack. Adiantaria alguém dizer, menino, a sua mãe conhece o mundo lá fora, mas você não conhece, tem um mundo inteiro lá fora. Ele dizia, não, o meu mundo é isso aqui, é o meu quarto, eu nasci aqui, eu faço tudo aqui, eu brinco aqui. Queridos, muitas vezes, quando nós nos deixamos levar pelas coisas do tempo presente, nós somos oprimidos e não sabemos. O que tem de crente oprimido dentro da igreja, você não imagina. Mas que tipo de opressão? De todo
todo tipo. Ele não consegue dizer não para o pecado, ele não consegue abrir mão da idolatria, ele não consegue priorizar Deus. Isso é uma opressão, queridos. Os judeus estavam assim, eles desfrutavam de uma falsa liberdade. Eles tinham direito de ir e vir, mas desde que pagassem imposto para Roma. Eles não podiam fazer o que queriam. O que eles eram? Cativos. Eles não enxergavam a luz no fim do túnel. Jesus veio para revelar o mundo eterno, o reino eterno de Deus, mas eles não enxergavam porque estavam cegos. Eles sequer podiam gritar porque as vozes já estavam abafadas. Eles não podiam fazer o que queriam. Eles eram os oprimidos. Aí Jesus, quando lê o texto de Isaías, diz: eu vim para trazer vista aos cegos, para abrir o cativeiro, para tirar o povo da opressão. Você entende? Quando Jesus começa lendo o texto que diz exatamente isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus estava dizendo isso para eles: o Espírito de Deus precisa estar sobre vocês. E é essa palavra que eu digo para você hoje: o Espírito de Deus precisa estar sobre a tua vida, para que você seja livre de verdade. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus. Do contrário, você vai ser escravizado, você vai ter os olhos tapados. Esta palavra é para nós hoje. Se você estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Ninguém lhes fará cativos, louvado seja Deus. Ninguém vai tapar os olhos e os ouvidos de vocês. Vocês não vão ser guiados por nenhuma ideologia, por nenhuma filosofia. Vocês não vão se encantar com o ocultismo. Isso não vai acontecer, porque vocês serão livres. Se a verdade chegar ao coração de vocês, verdadeiramente vocês serão livres, louvado seja Deus. Por isso o grito original, irmãos, o grito copiado foi só de emoção. Eu não sou contra a emoção, mas nós estamos vivendo num lugar em que a razão tem que funcionar. Pense comigo, independente de governos, de preferências, não existe independência no Brasil. E pelo que a Bíblia explica, nunca haverá. Ou cegos, ou oprimidos, ou cativos. Independente não. E sujeitos à morte. E aí entra uma questão espiritual. Morrer fisicamente, todos vamos morrer. Mas não precisamos experimentar a morte eterna. E se a gente pensa no que eu estou chamando de grito não original, olha o versículo 35, lá de João 8, que diz assim: o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Jesus estava falando de sempre, no sentido de eternidade. Vocês não podem, judeus, penso em Jesus, traduzindo as palavras de Jesus, irmãos judeus, vocês não podem pensar na liberdade com relação aos romanos, porque isso é só um momento. Depois vocês podem ser levados ao cativeiro babilônico. Jesus podia explicar a história, mas não ia entrar no entendimento deles. Então o que ele fez? Eu vou falar de vida eterna. Se vocês são filhos de verdade, vocês ficarão na casa, vocês estarão arraigados, enraizados na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós não entendemos isso, nosso modo de pensar não entende isso, estamos sujeitos a sair da casa. Aí eu trago isso para a nossa realidade. Quando um crente não consegue ficar enraizado em Cristo, é porque ele é escravo. Eu não estou falando de trocar de igreja. A gente tem liberdade de trocar de igreja. Eu vou sair da igreja do pastor já porque a poltrona é vermelha. Eu vou para a do vizinho que é azul, eu gosto mais de azul. Você tem liberdade. Essa liberdade nós temos. Eu estou falando de sair da presença de Deus. Quem sai da presença de Deus é porque ainda não é liberto. Ele é escravo do pecado. Ele só estava experimentando, um pouquinho de liberdade em Cristo, ele está na presença dele. Mas se ele não se libertar de verdade, ele vai ser levado como escravo pelo pecado. E quando eu falo em pecado, irmãos, eu poderia trazer uma relação de pecado. Mas a igreja não tem autoridade de Deus para dizer para você o que é ou não pecado. Ela tem que falar do que é santo.
Se eu souber o que é santo, eu já vou identificar o pecado com facilidade. Se eu entender o que é santidade, eu não preciso ter uma relação do que é pecado. Pastor, isso é pecado? Aí eu pergunto, mas o que você entende de santidade? Não adianta eu dizer que fumar é pecado, bebida é pecado, prostituição é pecado. De que adianta eu fazer uma relação? O pecado vai se moldar de outro jeito daqui a alguns anos. Escute o que eu estou dizendo, irmãos. Se não houver libertação, a igreja vai se perder. Porque o que era pecado no passado, hoje não é mais. E aí hoje mesmo eu conversava com alguns irmãos e eu falava sobre isso. Coca-Cola, beber Coca-Cola era pecado. Por que hoje não é mais? Porque nunca foi. Os homens inventaram um jugo para botar nas costas do povo. Ah, a mulher não pode usar brinco, hein? Há 30 anos atrás o discurso era esse. As coisas mudaram, mas tem coisas que não deveriam mudar. Hoje eu recebi um convite para participar de uma ação social que é feito com algumas igrejas do bairro. Pastor, vem participar comigo. Eu conheço a igreja, conheço o endereço. E eu li o convite. Estava lá, retirada de documentos, segunda via, gratuitamente, casamento gratuito, a verificação de pressão, de glicose, e blá, blá, blá. E no finalzinho estava escrito assim, entrega gratuita de preservativos masculinos e femininos. Numa igreja evangélica. O que está acontecendo, irmãos? Removeu demais o padrão de santidade. Como uma igreja vai cair nessa? Ah, porque ainda não é filho, é escravo. Nós somos livres, querido. Jesus Cristo nos trouxe liberdade, liberdade inclusive para dizer não, não aceito essas coisas na minha vida. Escute, nós estamos falando de algo muito sério. A independência ou morte trazida há 200 anos não é nada comparado ao que Jesus falou há 2000 anos atrás. Isso está incutindo na cabeça das pessoas uma escravidão como se fossem livres. Eu não sou escravo do pecado. Eu não vou aceitar. Se alguém quiser ir lá pegar, fica à vontade, irmãos. Mas eu e a minha igreja e os meus irmãos, eu não posso levá-los a pensar isso. Por quê? Você já ouviu falar na palavra auspícios? Os crentes não podem viver nos auspícios da escravidão do pecado. Auspício é uma proteção falsa. Tem gente que peca e nada acontece. Eu já vi crente perguntando assim, pastor, por que eu pequei e eu ainda não morri, e Jesus não me atropelou com um carro? Porque eu falei, querido, Ele te ama. Por que você ainda não foi fulminado, fazendo tanta coisa errada? Porque Ele te ama, Ele chamou você para ter uma vida em liberdade, mas você não pode viver escravo do pecado. Você não pode desejar ser cativo, cego e nem oprimido. O que eu tenho que desejar? A verdade. Se conheceres a verdade vai te libertar, louvado seja Deus. E essa verdade não é uma verdade trazida pelo estudo dos livros. Isso é conhecimento. Verdade é o que a palavra de Deus traduz para nós. Encerramos no versículo 36. Olha o grito aqui, ó. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres, louvado seja Deus. Você não vai depender de ninguém gritando independência ou morte, você não vai depender de governo, você não vai depender de emoções, porque você já é livre para dizer não para o pecado, e a vida eterna vai estar diante de você, louvado seja Deus. O que Jesus promete é que até a morte vai ser vencida, louvado seja o Senhor. Ah, irmãos, é muita coisa. Não podemos trocar um grito original por um grito copiado. Fique no original. Ouça o que Jesus tem a dizer. Talvez você já tenha ouvido muitos gritos ou ainda vai ouvir, mas nenhum deles se compara ao que Jesus disse com voz doce e mansa. Se a verdade estiver em vocês, vocês serão livres. Tudo o que precisamos é do Espírito de Deus sobre nós.
Se estivermos cheios do Espírito Santo, não vamos ser cativos de ninguém, ninguém vai cegar a nossa visão, ninguém vai atrapalhar o nosso entendimento, e nós vamos ser livres de verdade, eternamente. Louvado seja o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Coloque-se de pé, por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Te louvamos pela liberdade que temos de estarmos na tua casa nesta noite, Pai. E te pedimos desde já pelos governantes, por aqueles que fazem leis, que não nos proíbam da liberdade de gritar que amamos Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te pedimos que a tua palavra esteja em nós, que o teu Santo Espírito seja derramado em todos os cultos em que a igreja se reunir. Podem apenas haver 1, 2 ou 3, mas nós te pedimos que a tua presença neste lugar seja abundante. Louvado seja o Senhor. Pai, desde já oramos, Pai, pelo novo espaço que vamos, pela nova terra que o Senhor há de nos levar. Que ali o teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, Pai. Que tenhamos cultos cheios da tua palavra, que os teus filhos tenham visões, sonhos, revelações, profecias, que o Espírito de Deus seja derramado todos os dias naquele lugar, Pai.